Olá, somos alunos do curso de Engenharia Civil da UniFSM e estamos no 7º período. Como curricularização de extensão da disciplina de Concreto 1, juntamente com a professora Élica, estamos produzindo videoaulas sobre os conteúdos vistos. Nessa aula, nós vamos apresentar a você o dimensionamento de lajes maciças. De início, vamos entender o que seria lajes. As lajes, elas são definidas como estruturas horizontais feitas de concreto e aço com a função de vedação, ou seja, é mais conhecido como os pisos e tetos que você vê na edificação. Elas fazem parte do subsistema estrutural juntamente com os pilares e as vigas, e também do subsistema de vedação horizontal. Existem diversos tipos de lajes que são classificadas em 3 grupos, que são as lajes maciças, que são feitas de concreto armado, as lajes pré-fabricadas, que são feitas a partir de placas ou de painéis de concreto, e as lajes mistas, que são usadas em grandes projetos, pois empregam uma forma metálica para moldar o concreto. Nessa aula, nós vamos aprofundar mais sobre as lajes maciças. Bom, as lajes maciças ou lajes moldadas in loco, ou seja, dentro da obra, elas podem ser definidas como uma placa de concreto armada, cuja função é resistir aos esforços de compressão e de tração em edificações. Elas não possuem em sua composição nenhum outro material que não seja aço e concreto. Observação importante que eu tenho a dizer a vocês é que quando utilizar aço para compor a estrutura da laje, além de concreto armado, a gente também pode utilizar o concreto protendido. E quais são as características principais dessas lajes maciças? Elas apresentam uma menor vulnerabilidade a fissuras, elas têm a facilidade de vencer vãos, têm o acabamento liso e uma simplificação do canteiro de obra, ou seja, elas não necessitam de mão de obra muito especializada, porque elas apresentam um tempo razoável de execução que depende da cura do concreto. Essas lajes, elas são utilizadas na maioria das vezes nas obras do Brasil, porque elas são muito indicadas para edifícios de múltiplos pavimentos, já que as formas elas são reutilizadas a cada andar, o que torna um método muito mais viável do que edificações térreas. A seguir, nós iremos mostrar os cálculos das lajes de um projeto padrão residencial multifamiliar, alocado na cidade de Cajazeiras, Paraíba, composto por 6 pavimentos, sendo um pavimento térreo que também serve de recepção e garagem, e 5 pavimentos tipo. Cada pavimento tipo é composto por 4 apartamentos, sendo por sua vez cada apartamento composto por 2 quartos, um banheiro de suíte, um banheiro social e uma sala de estar junto da cozinha. Nós dimensionamos no projeto as lajes e vigas do baldrame e da cobertura, assim como de cada pavimento tipo. Aqui nesses slides nós vamos mostrar os cálculos apenas das lajes. Os apartamentos são todos simétricos, o que facilitou bastante nos cálculos, já que muitas vigas e lajes apresentaram as mesmas cargas. Embora algum deles tenha alvenaria sobre si e outros não, porque teve alguma diferença de carga nos cálculos. Também na cobertura, nós consideramos a cobertura sem acesso público, apenas sendo usado ocasionalmente para manutenções e reparos. Além disso, consideramos as mesmas condições para as lajes e as vigas do pavimento tipo e baldrame. Para as nomenclaturas das lajes, nós usamos a mais simples, que vai do L1 para a laje 1 até o L15 para a laje 15. Aqui nós podemos ver o dimensionamento do projeto. Aqui está o projeto do térreo, com aqui o pavimento térreo, com a garagem e a recepção. Aqui acima desse está cada pavimento tipo, com aqui o projeto do pavimento tipo. Nós podemos ver que eles são simétricos em relação à área comum ou de circulação. Aqui nós podemos ver todas as vigas e lajes do pavimento tipo. Para esses slides, nós vamos realizar os cálculos da laje 1 e da laje 8 como um exemplo simplificado de todas as lajes, sendo que, por exemplo, aqui a viga 1 é simétrica igual nos cálculos a viga 6, e, por exemplo, a laje 1 seria simétrica igual nos cálculos a laje 3, por exemplo. E agora nós vamos começar o cálculo das lajes. O primeiro passo vai ser definir se as lajes são em uma direção ou em 2 direções. Para fazer isso, nós vamos começar pelo laje 8.
Primeiramente, nós temos que achar o Lx e o Ly. O Lx é o menor vão e o Ly o maior vão. Para achar o menor vão, nós fazemos a distância entre as vigas do lado menor mais metade da largura de cada viga, que será, nesse caso, 250 mais metade de 20, que é 10, mais 10. Aí será 250 mais 10 mais 10, que é 270. E o maior vão será repetir o processo para o lado maior, que vai ser, nesse caso, essa distância, que é 530 mais 10 mais 10, que é 550. Aí, para saber se ela é em uma ou duas direções, nós faremos Ly dividido por Lx, que vai ser 550 dividido por 270, que dá 2,03. Pela norma, sempre que essa divisão for maior que 2, ela será armada em uma direção, ou seja, laje 8 armada em uma direção. Aí nós vamos para a laje 1. Colocamos aqui e repetimos o processo. A distância de menor vão será 280 mais metade desse e metade desse, que vai ser 280 mais 10 mais 10, que dá 300. E o maior vão será o 470 mais 10 mais 10, que é metade desse, que vai ser 490. Aí nós fazemos Ly por Lx, que vai ser 490 por 300, que dá 1,63. Novamente, pela norma, quando a divisão é menor que 2, ela será armada em duas direções, ou seja, a laje 1 é em duas direções e a laje 8 em uma direção. A seguir, eu irei apresentar a classificação quanto aos vãos. Um vão, de forma assim bem geral, ele é o espaçamento entre dois pontos, nesse caso, dois apoios. Na engenharia civil, esse vão ele é classificado como vão livre e vão teórico. O vão livre ele consiste na distância entre as faces dos apoios, ou seja, essa distância aqui até a próxima distância do apoio vai ser denominada de vão livre. Já o vão teórico, ele também é conhecido como vão equivalente. Ele consiste na distância entre os eixos dos apoios, ou seja, o vão teórico ele vai ser a metade desse meu apoio até a próxima metade do apoio. A viabilidade desses vãos, ela varia de 3,5 a 5 metros. Ela pode ser maior? Pode, até pode. Mas, economicamente falando, a viabilidade vai ser de 3,5 a 5. Porque, caso seja maior do que isso, por consequência a isso, eu vou estar aumentando a minha área de aço. E a área de aço quer dizer o quê? Dinheiro, de certa forma, né? E para combater a flecha, que vai ser formada pelo maior vão, ou seja, pelo acréscimo de um vão maior, eu irei ter que gastar uma área de aço maior. Então, o recomendado é que se use de 3,5 a 5 metros. Especificações de execução. A norma que rege essas especificações vai ser a 6118 do ano de 2014. Essa norma ela vai dizer as espessuras mínimas de cada laje e para cada utilização. Como por exemplo, para uma laje de cobertura não em balanço, lá na norma vai ter 7 cm. Para lajes em balanço, lá na norma vai ter espessura mínima 10 cm. E assim sucessivamente. Carga nas lajes. Na carga, como se pode ver aqui, vai ter o peso próprio, revestimento, material de enchimento, paredes e carga de utilização. O peso próprio ele vai ser 25 multiplicado pela espessura da laje. Lembrando que a laje ela vai variar sua espessura mínima de acordo com cada utilização, que vai estar presente lá na norma. Lembrando também que após o cálculo da espessura mínima, se a espessura calculada for maior do que a da norma, a gente vai usar a calculada. Se a espessura calculada for menor do que a da norma, a gente vai usar a da norma. Revestimento. O revestimento utilizado para este caso foi de 1 kN para cada metro quadrado. Material de enchimento. O material de enchimento foi de 10 kN para cada metro quadrado.
Paredes. A parede ela vai variar de acordo com os materiais. A carga de utilização vai variar também de acordo com o ambiente. Como também vai ter outra norma que vai regir essa parte de cargas. Como podemos ver aqui, vai ser a NBR 6120, que lá vai ter todos os tipos de cargas para todos os tipos de cômodo e assim sucessivamente. Bom, agora a gente vai para o dimensionamento das lajes, começando pela laje 8. Como a gente viu, a laje 8 ela é armada em uma direção, pois o seu maior vão dividido pelo seu menor vão deu maior que 2. Após isso, a gente vai encontrar o SS, que seria quem? O módulo de elasticidade secante do concreto, que ele é dado pela seguinte fórmula: 4.760 vezes a raiz do FCK, que é a resistência à compressão do concreto. No caso nosso, seria 25 MPa. Transformando em kNm², a gente encontra o SS de 2,38 vezes 10 a sétima. Após isso, a gente vai procurar as cargas, que já foi falado anteriormente. As cargas a gente vai iniciar pelo peso próprio, que seria 25, o valor da resistência do concreto, vezes o H, que é o H da laje. A gente adotou 8. No caso, transformando, seria 2 kN por metro cúbico. Após isso, a carga de utilização 3 kN² e o revestimento adotado de 1,466 kN por metro quadrado. A carga total seria a soma de todas as cargas anteriores, totalizando 6,466 kN/m². Com isso, a gente pode encontrar o H mínimo, que quem seria o H mínimo? A espessura da laje. A espessura da laje é dada pela essa equação, a raiz cúbica de 26,25 vezes a constante K. Essa constante K é de acordo com a quantidade de engastes. Como essa laje apresenta 2 engastes, o K seria 1. A carga total que a gente encontrou anteriormente, o SS também encontrado e o valor do vão que está sendo trabalhado, que seria esse, 270. De eixo a eixo, lembrando sempre disso. Resolvendo tudo isso, o H mínimo encontrado foi 5,2. No entanto, a gente adota 8 cm segundo a norma. Por quê? Porque é uma laje de piso que não está em balanço. Agora a gente vai entrar na parte da armadura positiva. A gente inicia calculando o esforço que está sendo solicitado nessa laje, através do cálculo dos momentos, que a gente utilizou o método do deslocamento para encontrar eles, encontrando assim um MD de 1,109 kN/m. Após isso, a gente vai calcular a altura útil, que é esse Dzinho aqui. Para a gente encontrar a altura útil, a gente precisa encontrar primeiro o D'. Quem seria o D'? O cobrimento, mais o tamanho da bitola que a gente usou, o diâmetro dividido por 2, totalizando um D' de 3 cm. Com esse valor, a gente pode encontrar a altura útil, que seria o H da laje, encontrado anteriormente 8, menos o D', que é 3, totalizando uma altura útil de 5 cm. Após isso, a gente vai procurar a flexão imediata que a laje vai ter, ou seja, o μ, através dessa fórmula dada, que seria o momento solicitante que a gente encontrou, dividido pelo BW, que é a espessura que a gente adota de 1 metro, como referência nas contas da laje, o D encontrado, que é a altura útil ao quadrado, e o FCD, que quem seria esse FCD? O FCK do concreto dividido por 1,4, totalizando 0,026. Com esse valor, a gente vai na tabela e encontra o valor do φ. Como deu menor do que 0,041, a gente adota 0,931. Após isso, a gente procura a área de aço, tanto a área de aço quanto a área de aço mínima. Por que a gente tem que encontrar as duas áreas de aço? Por conta que a área de aço mínimo é uma armadura longitudinal mínima. A norma 6.118/2014, ela estabelece uma taxa de armadura mínima em função da resistência à compressão do concreto. Então, se a área de aço que eu encontrei for menor que a área de aço mínima, eu vou adotar a área de aço mínimo como uma forma de segurança.
Já que a gente já está falando sobre a área de aço mínima, como seria o cálculo dela? Seria o ρ mínimo, que é a taxa da armadura, 0,15, vezes o metro, que eu falei que a gente utiliza de referência nos cálculos da laje, é uma largura padrão, vezes o H da laje. Nessa laje a gente encontrou uma área de aço mínima de 1,2. E para encontrar a área de aço, qual é a fórmula que a gente usa? A gente pega o momento solicitante encontrado anteriormente, divide pelo φ, multiplica pela altura útil e multiplica também pelo FYD. E quem seria esse FYD? O CA do aço dividido por 1,15. Encontramos então a área de aço de 0,562. Como a área de aço foi menor que a área de aço mínimo, a gente vai adotar a área de aço mínima. O detalhamento da armadura positiva. Como é que faz? A gente já tem a área de aço que a gente adotou, agora a gente vai dividir pela área da bitola adotada, que foi de 5 mm. No caso, a área dela seria de 0,2. Totalizando, quando a gente divide essa área de aço adotada pela área de aço da bitola, a gente encontra quantas barras de aço a gente vai usar. Então, a gente vai utilizar 6 barras de aço de 5 mm. A cada metro, a cada 1 metro. Então, a gente encontrou o valor de a cada 1 metro. Para a gente encontrar em todo o metro, como é que a gente faz? A gente pega o comprimento que a gente tem e multiplica pela quantidade de barras a cada 1 metro. 5,5 vezes as 6 barras, dá um total de 33 barras de 5 mm. Após isso, a gente vai encontrar o espaçamento. Para que esse espaçamento? Para distribuir as barras em um determinado espaço. Como a gente encontra? A gente pega o comprimento que está sendo analisado, que seria o vão dela de 550, divide pelo N, que quem seria o N? A área de aço, dividido pela sua área de aço encontrada, dividido pela área de aço da bitola adotada, multiplicado pelo valor do vão, totalizando um valor de 33, menos 1. Ou seja, o espaçamento é a área de uma barra comercial escolhida dividido pela área de aço calculada. Então, a gente tem um espaçamento de 17 centímetros. E para fazer o detalhamento, a gente faz dessa maneira. 33 barras N15, porque é uma nova numeração, de diâmetro 5, com espaçamento de 17 e comprimento de 270. Dando continuidade ao cálculo da armadura negativa, devemos lembrar que todos os esforços eles são majorados e todas as resistências elas serão minoradas. O MD, que é o meu momento de cálculo, ele já está majorado, resultando em menos 13,152. A partir daí dá-se início ao cálculo da altura útil, que vai ser a partir do D' dividido pelo comprimento mais o diâmetro da minha bitola dividido por 2. Resultando em aproximadamente 3, 2,5 do comprimento mais 0,5 dessa equação aqui. O D, que é minha altura útil, vai ser dado a partir da minha espessura, da minha peça, que é de 8, menos o D', que é 3, que vai ser 5. O cálculo do Mi vai ser dado a partir do momento de cálculo mais a base, vezes a altura útil, vezes a resistência característica do concreto minorada, que vai ser 1,79. O Mi ele vai resultar em 0,213, que esse valor tabelado ele vai ter um φ igual a 0,850, que esse φ será utilizado no cálculo da área de aço. A área de aço ela é calculada pelo momento de cálculo dividido pelo φ vezes a altura útil vezes a resistência característica do aço minorada. A área de aço calculada ela vai ser 6,058 cm² por metro. A área de aço mínima ela é dada por ρ mínimo vezes 100 vezes a espessura da peça. A área de aço mínimo vai ser 0,9045 cm por metro.
Como a área de aço mínima foi menor do que a calculada, iremos utilizar a maior. O detalhamento dessa armadura vai ser dado pela área de aço, que calculamos, no caso a maior, dividido pela área de aço da bitola de 5 mm, que será 6,058 dividido por 0,2. Resultará em 30,29 bitolas de 5 mm. Para saber a área total de bitolas utilizadas, iremos utilizar o comprimento, que foi esse aqui, vezes o número de barras. O comprimento vai ser 5,5 metros vezes 30,29, resultando em aproximadamente, arredondando sempre para o valor maior, 167 barras de diâmetro de 5 mm, que aqui ficou faltando 1 mm. Ou melhor, o total vai ser igual a 167 barras de diâmetro de 5 mm numa quantitativa de metros, 167 metros. O detalhamento dessa armadura para projeto, ela vai ser assim: 167 N1, que vai ser o nome dado a barras, ou melhor, 19 dado a barra de 5 mm com espaçamento de 4 até 235. Bem, gente, agora a gente vai entender como funciona um dimensionamento de uma laje em duas direções. Primeiro, como a gente vai saber se a laje ela tem uma ou duas direções? A gente vai pegar o vão maior, que é o LY, dividido pelo vão menor. E se esse valor ser menor ou igual a 2, ela vai ter duas direções. No caso, a nossa laje 1, ela tem o vão maior igual a 470 mais metade do valor da base do pilar. A gente tem um pilar de 20 centímetros, então a gente vai pegar 10 centímetros de cada lado e somar com 470, que vai dar igual a 490. Esse vai ser o nosso vão maior, o nosso LY. Já o nosso LX, que é o nosso vão menor, a gente vai pegar o 280 e também somar com metade do valor da base do pilar. Também é de 20 os nossos pilares, então a gente vai pegar 10 centímetros de cada lado e somar com 280. A gente vai encontrar 300. Dividindo 490 por 300, a gente encontrou 1,63. Esse valor é menor que 12, então a nossa laje ela é armada em duas direções. Agora, a gente vem para o cálculo do módulo de elasticidade. O nosso módulo de elasticidade ele é dado pela fórmula 4.760 vezes a raiz quadrada do FCK do concreto. A gente está usando um concreto que tem um FCK de 25 MPa. Então, substituindo esses valores na fórmula, a gente encontrou 2,38 vezes 10 a sétima quilonewtons por metro quadrado. A gente já transformou de MPa para quilonewtons por metro quadrado. Agora, a gente vai encontrar os valores de WC, MXE, MYE, MX e MY na tabela. Primeiro, a gente vai ter que dividir o vão menor pelo vão maior, o LX pelo LY. A gente transformou de centímetros para metros, então ficou 3 dividido por 4,9, que encontramos o valor de 0,6. E encontramos na tabela os valores de WC, MXE, MYE, MX e MY. Agora a gente vai encontrar os valores das cargas, dos esforços que vão ser exercidos sobre essa laje. Vai ter o peso próprio, que é igual ao FCK do concreto, que é 25 MPa, vezes o H da laje. A gente ainda não sabe a espessura mínima da laje. A gente vai adotar 8 centímetros, porque a NBR 6118 ela estipula que uma laje de piso que não está em balanço, ela tenha no mínimo 8 centímetros de espessura. Então a gente vai adotar esse valor. Multiplicando, a gente encontrou um peso próprio de 2 kN por metro cúbico. Isso já está transformado em metros. A gente vai ter também a carga de utilização. A carga de utilização ela é dada pela NBR 6120. No caso, a laje 1, ela vai ter uma suíte, um quarto e um banheiro. Para ambos, a carga de utilização é de 1,5 kN por metro quadrado. O revestimento a gente adotou 1,466 e a carga de parede. Nessa laje
vai ter a parede do banheiro em cima dela. Então a gente encontrou o valor que vai ser exercido dessa parede em cima dessa laje de 2,12 kN por metro quadrado. Agora a gente vai ter a carga total, que é o quê? Que é a somatória de todas as cargas anteriormente mencionadas. O peso próprio, carga de utilização, revestimento e carga de parede. Somando tudo, a gente encontra um Q, carga total, igual a 7,086 kN por metros quadrados. Agora a gente vai encontrar o H mínimo dessa laje. O H mínimo, ele é dado pela fórmula raiz cúbica de 10,5 vezes WC, que é encontrado na tabela que a gente viu anteriormente, vezes a carga total dividido pelo módulo de elasticidade. Isso tudo multiplicado por Lx, que é o vão menor. Substituindo os valores, a gente encontrou um H mínimo de 7,1 centímetros. Como anteriormente eu falei, a norma estipula que uma laje de piso que não esteja de balanço tem que ter no mínimo 8 centímetros. Então, a gente vai adotar um H mínimo de 8 centímetros. Agora que a gente já encontrou os valores tabelados de MX, MY, MX e MY, a gente vai fazer o cálculo dos esforços, dos momentos fletores, que vai ser dado pela fórmula 0,001 vezes o momento, vezes a carga total, vezes Lx, que é o vão menor, elevado ao quadrado. E a gente também já majorou esses esforços multiplicando por 1,4. Agora, a gente vai fazer a correção dos momentos. A laje 1, ela é engastada na laje 2 e na laje 4. A gente vai fazer inicialmente a correção dos momentos na direção X, que no caso vai ser a laje 1 em relação à laje 4. Como a gente vai fazer? A gente vai encontrar o momento médio. O momento médio, ele tem que ser maior ou igual à média dos momentos da laje 1 com a laje 4, ou 80% do maior momento. Vamos usar a primeira fórmula. Momento médio igual a 9,75, que é o MXE da laje 1, o momento negativo da laje 1, mais MXE da laje 4, que é 8,48, isso dividido por 2. A gente encontrou o momento médio de 9,1 kN por metro. E fazendo 80% do maior momento, que no caso vai ser o da laje 1, 80% de 9,75, a gente encontrou 7,8 kN por metro. A gente tem que usar o maior valor. Então, no caso, a gente vai usar o momento médio de 9,1 kN por metro. Esse vai ser o nosso momento adotado. Agora, a gente vai fazer a correção nos momentos positivos, que no caso vai ser o MX da laje 1. A gente vai pegar o MX e somar com a diferença do MXE menos um M médio, isso dividido por 2. Substituindo na fórmula, a gente vai ter o MX, que é o momento positivo da laje 1, que é 4,66, mais 9,1, que é o momento médio, menos 9,75, que é o MXE da laje 1, dividido por 2. Então, a gente vai encontrar um momento de 9,8. Agora, na direção Y, a laje 1 vai estar em relação à laje 2, na direção Y. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que agora a gente vai utilizar o MYE e o MY das lajes. Então, a gente vai somar o MYE da laje 1 mais o MYE da laje 2, isso dividido por 2, e a gente encontrou um momento médio de 6,54 kN por metro. E 80% do maior valor, que também foi o da laje 1, de 6,92, que a gente encontrou um valor de 5,54 kN por metro. Entre os dois, o maior valor é de 6,54, então esse vai ser o momento médio adotado. Agora a gente vai fazer a correção no momento positivo, que é o MY. Como o valor do MYE da laje 1 é maior do que o momento médio, a gente vai somar a diferença dividida por 2 desses momentos, somar com o momento positivo, que é o MY. Então, a gente vai ter o MY mais o momento médio menos o MYE dividido por 2. Substituindo, a gente vai ter 2,04 mais 6,54 menos 6,92 dividido por 2. E assim, a gente vai encontrar um momento de 2,23. E aqui a gente tem a tabela já com os momentos corrigidos, tanto da laje 1, da laje 2 e da laje 4, na direção de X e na direção de Y.
Bom, dando continuidade, vou falar sobre o MXE, que é o engastado. Aqui temos a equação 5, que é o Mi, aí temos a fórmula do Mi, que é MD sobre BW vezes D ao quadrado vezes o FCD. Tá aqui os valores e o Mi deu menos 0,215. O Φ, como já é tabelado, deu 0,850, como já diz aqui, que é tabelado. Aí, dando prosseguimento no MXE, que é o engastado, temos a equação da área de aço, que é MD sobre o Mi, sobre o Φ, vezes D, vezes o FYD. Dando os valores aqui na equação, a área de aço vai ser 5,062 cm² por metro. Aí temos a equação 6, ainda na equação 6, a área de aço mínima, que ela vai ser o 0,67 vezes ρ, o ρ mínimo, vezes 100 vezes H, que vai dar 0,804 cm² por metro. Sempre vai usar a maior. Aqui temos MX normal, na equação 5. Vai ser o Mi, com a mesma forma que eu já falei, só que o Mi dela vai dar 0,117. E o Φ tabelado vai ser 0,925. Dando prosseguimento, vai ser a mesma coisa aqui, da mesma equação da área de aço, como eu já falei, com os valores que estão, e a área de aço vai ser 2,54 cm² por metro. A área de aço mínimo da equação 6 vai ser 0,804 cm². Como eu já falei, vale salientar que vai ser sempre a maior, usa-se sempre a maior. Agora falando sobre o MYE, o engastado, na equação 5 aqui. Já falei a fórmula de Mi e tudo, os valores que já estão colocados na fórmula. O Mi deu 0,154 e o Φ deu 0,900, que é o valor já tabelado. Aqui é o MYE, a área de aço deu 3,433 cm² por metro. E a área de aço mínimo da equação 6 deu 0,804 cm² por metro. Já falei, mas vou falar de novo que usa-se sempre a maior. Aqui é a MY normal, sem ser engastada. Vai ser o Mi, vai dar 0,104 e o Φ tabelado dessa daqui é 0,885. O MY, a área de aço aqui, vai ser 3,491 cm² por metro. E juntamente da equação 6, da área de aço mínima, vai ser 0,804 cm² metro. Usa-se sempre a maior. Bom, eu fiquei para explicar o detalhamento. Primeiro, temos que falar o que é detalhamento, que são as informações das armaduras e da representação da forma do elemento de concreto, que deverão ser detalhadas de maneiras a garantir menos erros de execução. O projetista deve ter em mente os fatores que impactam os custos da estrutura, devendo gerar detalhes em que estes custos também sejam minimizados. Neste caso, teremos a identificação de cada elemento, bem como a sua armadura, calculada por conseguinte a isto a sua área de aço total. Como podemos ver aqui na laje 8, para calcular o detalhamento, precisamos primeiro achar a área de aço, que é o valor da área de aço entre a mínima e a encontrada, dividido pela área de aço da bitola utilizada. Consequentemente, para calcularmos o total, que é igual ao comprimento vezes o número de barras, que é 5,5 vezes 30,29, que vai dar esse resultado aqui, o resultado total, que são, no caso, 167 barras de nomenclatura de 5 mm com nomenclatura de 19, com espaçamento de 4 cm e comprimento total de 235 cm. Nessa laje 1, que é uma laje em duas direções, para fazer o detalhamento precisamos calcular a armadura positiva e a armadura negativa. Os cálculos são... o passo a passo dos cálculos é quase igual o da laje 8, que é uma laje em uma direção. A única coisa que muda é que precisaremos calcular para a armadura positiva
para MX e para MY, e para armadura negativa para MXE e MYE. No caso do MX, o resultado total ficará 63 barras de nomenclatura de 5 mm, com nomenclatura 10, com um espaçamento de 7 cm, com comprimento total de 300 centímetros. Para MY, o resultado ficará 53 barras de nomenclatura de 5 mm, com nomenclatura 1, com um espaçamento de 17 centímetros e o comprimento total de 300 centímetros. Aqui na armadura negativa, para o MXE, ficará o total de 125 barras de nomenclatura de 5 mm, com nomenclatura 16, com espaçamento de 5 centímetros e o comprimento total de 235 centímetros. Para o MYE, ficará 52 barras de nomenclatura de 5 mm, com nomenclatura 5, com espaçamento de 5 centímetros e o comprimento total de 210 centímetros. E é isso. Também deve-se saber que o material estrutural que vai para obras são estas formas, com respectivos detalhamentos. E é isso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso. Valeu, tamo junto.